foi agora alvo, né, de uma série de polêmicas que envolveram a Câmara Municipal. Nesse momento, o que mais está preocupando o senhor? Mas o que mais está me preocupando nesse momento é a Câmara Municipal entrar em sintonia com a população de Belo Horizonte. Esta hoje é a maior preocupação. O senhor vai atender aos clamores da população para manter o veto? Eu vou trabalhar para manter o veto do prefeito e vou trabalhar para que os meus pares sigam também a manutenção do veto. Uhum. Como é que o senhor analisa, como é que o senhor está encarando essa polêmica toda em relação ao reajuste especificamente? Olha, eu acho importante a gente fazer um histórico. Primeiramente, no final de 2010, os deputados federais tiveram um reajuste de 61,8% no intuito da isonomia dos poderes, deles se equilibrarem ao poder judiciário, no caso, os ministros do Supremo. Então, tiveram esse aumento. Os deputados estaduais, que podem ganhar até 75% dos federais, logo no início da legislatura, já em janeiro de 2011, tiveram também esse reajuste de 61,8%. E a Câmara Municipal, em fevereiro, existia a Lei 9627 de 2008, que me obrigava, já em fevereiro de 2011, a dar o reajuste de 61,8% aos vereadores. E eu descumpri essa lei municipal, entendendo que ela era inconstitucional. Mas não cabia a mim... Essa lei estabelecia que o reajuste seria automático. Automático e de 75% dos deputados estaduais. E já tinha sido, inclusive, aplicado anteriormente. E eu não cumpri a lei por entender que ela era uma lei inconstitucional. Naquele momento, nós estávamos numa discussão se cumpre ou não cumpre a lei, ela é constitucional ou não é. Apesar de não caber a mim isso, porque eu, como ordenador de despesa, eu tenho que cumprir a lei. Quem deve questionar se é constitucional ou não é o Ministério Público, são os partidos políticos, bem. E nisso nós fizemos uma consulta a todas as capitais do país, nós estávamos discutindo em conjunto. E cerca de 12 capitais, praticamente no Nordeste todo, falaram que assim, nós vamos seguir o que Belo Horizonte fizer, as capitais. E existiam dessas leis também em praticamente todos os municípios do país, não apenas nas capitais, cada uma redigida da sua maneira, mas basicamente era isso que eu te falei. E, por exemplo, a capital, São Paulo e Rio de Janeiro fizeram essa lei entrar em prática e hoje, já desde o começo do ano passado, já tem o salário de 15 mil vereadores de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu tomei como pessoal essa minha decisão e não dei o reajuste aos vereadores por entender que ela era inconstitucional. Alguns meses depois, foi derrubada essa lei no Tribunal de Justiça, dado a inconstitucionalidade dela. Com isso, a gente evitou que várias outras capitais dessem também esse reajuste e esse efeito cascata fosse para o interior como um todo. Então, acho que era importante a gente fazer esse histórico de como se deu a história do reajuste dos vereadores. E como que voltou a pauta, então? Porque a Constituição Federal determina que nós façamos o reajuste dos vereadores, dos agentes políticos, de uma legislatura para outra. Por isso que ele voltou à pauta. A lei estabelece que o teto do salário do vereador é 75%, mas ela não obriga necessariamente que haja reajuste, né? Ela estabelece o máximo. Então, assim, poderia ser colocado em pauta ou não? Não, o reajuste ele é obrigado a colocar em pauta. A Constituição, por dois motivos. Primeiro que tem dois artigos da Constituição, se depois você puder citar os artigos, um artigo que ele diz que é o seguinte, primeiro, que é obrigado a fixar o subsídio de uma legislatura para outra. Então, primeiro que é obrigado. E um outro artigo da Constituição, esse que eu até tinha notado, o artigo 37 da Constituição, que diz que, no mínimo, a inflação deve ser dada aos agentes políticos e aos funcionários públicos. Então, eu tenho a obrigação de fazer o reajuste de uma legislatura para outra e eu tenho a obrigação de dar, no mínimo, a recomposição salarial, a inflação de um
uma legislatura para outra. E esse valor é exatamente esse 62%? Não, esse reajuste, ele é o reajuste, na verdade, de 8 anos. Por quê? O último reajuste que teve, o vereador entrou em 1º de janeiro de 2009. Então, você tem a inflação de 4 anos até 1º de janeiro de 2013, e depois esse valor fica congelado também mais 4 anos até 2017. Então, na verdade, a grosso modo, você pegaria 61,8% e dividiria por 8, daria cerca de 7% ao ano de reajuste. O senhor está dizendo que o aumento não é inconstitucional, não é ilegal, mas que ainda assim o senhor vai trabalhar pelo veto. Sim, por quê? Para manutenção do veto. Porque nós não conseguimos, a sociedade de Belo Horizonte não aceita esse reajuste da maneira que está. E eu penso que, apesar disso tudo que você falou, nós estamos aqui para representar a população de Belo Horizonte. Então, eu não posso tomar uma ação enquanto representante da sociedade que não esteja em consonância com ela, porque o parlamentar ele tem a obrigação de ser a caixa de ressonância da sociedade. Eu acho que a sociedade se manifestou muito claramente que não quer esse reajuste da maneira que está. Agora, é importante dizer, só completar, que essa discussão tem que voltar, né? Eu estou trabalhando agora para a manutenção do veto, mas essa discussão ela vai ter que voltar. E aí, como é que o senhor pensa isso? Porque assim, a gente começa o ano legislativo com esse desgaste, né? Aí chega no meio do ano de novo, assim... Desgaste, você diz o quê? Não, às vezes pode ser agora. Eu acho que a gente tem que encarar isso. E mais, eu acho que a sociedade tem que encarar a questão do subsídio do vereador, do agente político. A sociedade tem que discutir qual o critério de reajuste do agente político, qual que deve ser o critério. Deve ser os 75% do deputado estadual? Deve ser igual ao secretário municipal? Deve ser a correção da inflação com mais 2%, 1% de ganho por ano? Deve ser só a inflação, não deve ter ganho real nenhum? Eu acho que nós precisamos encarar esse problema e a sociedade discutir de maneira clara, de maneira franca, de maneira ampla, qual deve ser o subsídio do agente político. E Belo Horizonte está abrindo essa discussão. Em relação à questão da verba indenizatória, o senhor disse essa semana que é favorável a uma regulamentação que seja feita por um TAC, por exemplo, no termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Quais seriam os critérios para isso? O que o senhor pensa? Qual que é a proposta do senhor para esse TAC? Bem, cara, primeiramente, eu acho importante entrar num acordo do Ministério Público pelo seguinte: a maioria dos vereadores estão sofrendo processos aqui e com as contas dele totalmente dentro da legalidade. Então, isso é um problema porque isso gera um desgaste político muito grande. Eu quero dizer que a normatização interna da Câmara Municipal de Belo Horizonte é mais rígida, sem nenhum TAC, do que todos os TACs que eu vi do Ministério Público. Eu já tive ciência do TAC de Uberaba, Uberlândia, o TAC foi feito agora na Assembleia Legislativa. A Câmara Municipal, por si só, sem nenhuma interferência, hoje, com a regulamentação que a gente tem, é mais rigorosa do que os TACs que já foram feitos do Ministério Público com a Assembleia Legislativa e com outras cidades em Minas Gerais. Primeiramente isso. Agora, o que, na verdade, todos os vereadores querem, e eu estou aqui para representar o desejo deles, a vontade deles, a gente quer tranquilidade para poder trabalhar. Nós estamos agindo dentro da lei, com uma regulamentação mais rigorosa que os outros, e estamos sofrendo ações na justiça. A gente não quer isso. E eu penso, por mais rigorosa que seja hoje a nossa regulamentação interna, que ela ainda pode ter aprimoramentos. Eu dei o exemplo do selo, que eu acho que é talvez o melhor que a gente tem, que está muito claro que a gente pode melhorar a questão custo-benefício aqui da casa. A questão de aluguel de carro ou de gasolina, por exemplo, eu acho que são itens que são de todos os vereadores, que todos utilizam. Eu acho que esses itens eles poderiam entrar numa licitação e a gente diminuir
o valor da verba indenizatória. Entendeu? Eu acho que isso seria bem possível. Licitação para aluguel e gasolina, aluguel de carro e gasolina. Selo... A proposta que o João Medeiros já tinha feito para ex-presidente Luzia. Olha, eu te falo o seguinte, eu fico assim, eu estou assim de braço e coração abertos ao promotor João Medeiros. Sei que ele é uma pessoa que está buscando, que ele é uma pessoa idealista, que ele tem uma tese de ser contra a verba indenizatória, né, uma tese dele. Agora, ele não pode penalizar 41 pais de família, 41 homens honrados e eleitos, abrindo processos em cima deles de questões que estão amplamente dentro da lei para a comprovação de uma tese. Eu penso que o Ministério Público ele é essencial na nossa sociedade. E eu penso que o diálogo é a melhor maneira da gente resolver os problemas. Eu estou aqui de braço, coração aberto para podermos melhorar a questão da administração pública na cidade de Belo Horizonte. E eu acho essencial o Ministério Público e a imprensa, do modo geral, para que isso aconteça. Como que o senhor pretende entrar nesse acordo, fazer essa regulamentação? Qual que é a proposta de tramitação disso? É um projeto que o senhor vai apresentar à casa? É um TAC que vai ser assinado pelo Ministério Público? Como é que isso vai se viabilizar? Eu já estou há algum tempo, através da nossa diretoria de administração e finanças, alguns meses, para te falar a verdade, já discutindo internamente e administrativamente isso. Já conversei com os vereadores e estou trabalhando administrativamente já isso. Qual que é a minha ideia? Formar uma comissão. Essa comissão, apesar de eu ter a prerrogativa legal de indicar essa comissão, eu quero que ela seja indicada pelo Colégio de Líderes, uma comissão indicada pelo Colégio de Líderes, representativa da casa. Obviamente, no final, eu vou ter que estar presente, porque eu tenho que assinar o termo de ajuste de conduta do Ministério Público. E essa comissão, assessorada pela nossa diretoria de administração e finanças, que ela possa chegar a um entendimento, com conversa junto com o Ministério Público, por exemplo, o que o Ministério Público acha que a gente deve melhorar.